Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem aqui no canal da Igreja Batista da Orla Oceânica. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves. Estou aqui para estudar a Bíblia com você, dar continuidade ao nosso estudo bíblico na carta de Tiago, essa importante carta do primeiro século do cristianismo, muitas vezes desprezada pela igreja, mas tão necessária para a igreja dos nossos dias atuais. Convido você a nos acompanhar, nós já estamos na quinta aula. Estamos dando a essa sequência de estudos o título de Aprender a Viver, porque era isso que Tiago queria fazer com os irmãos e irmãs da igreja de Jerusalém, a igreja onde ele era pastor. Porque ele queria que os irmãos em Cristo, suas ovelhas, aquelas pessoas que trabalhavam junto com ele, que formavam aquela comunidade de fé, fossem pessoas que pudessem viver de maneira digna num tempo de muitas adversidades. Um tempo marcado pela perseguição, um tempo marcado pela incompreensão de muitos do judaísmo que não entendiam a proposta de Jesus para podermos ter uma vida nova, uma vida triunfante, uma vida alegre, uma vida feliz. E como é que a gente consegue ser triunfante, feliz, alegre no meio da perseguição, no meio da pobreza, no meio da miséria, no meio da incompreensão, no meio do ódio? Como é que a gente consegue fazer isso? Era o que Tiago estava tratando. Toda a carta de Tiago, ela é pautada nesses aspectos que diz respeito à nossa jornada de fé. E hoje estamos chegando à nossa quinta lição do nosso curso, nossa quinta aula, e gostaria que você pudesse nos acompanhar em mais essa jornada. Se você perdeu as anteriores, elas estão gravadas numa playlist aqui no nosso canal mesmo. Você pode acessar tranquilamente. E também você pode baixar o material de estudo que disponibilizamos gratuitamente no nosso blog. É uma apostila no formato de PDF que você pode adquirir, baixar, compartilhar, ler, imprimir, o que você quiser fazer, ela é sua. É um presente da nossa igreja para você. Bom, nós estamos fazendo isso, gente. Nosso estudo bíblico é sempre assim, né? No formato de ensino à distância, por isso que ele se chama Estudo Bíblico à Distância. E nós temos aqui a nossa aula e já entraremos na apresentação do nosso conteúdo. Você que tem a sua apostila, pegue a sua apostila. Você quer acompanhar na Bíblia, você pode acompanhar também e também pode acompanhar no nosso material de apresentação, o nosso PowerPoint ou o Data Show, se tivéssemos numa reunião presencial. Porque é assim que a gente faz na nossa igreja. Nossa igreja sempre é cuidadosa naquela questão do estudo, em que a gente apresenta a exposição oral, mas também a gente tem a apresentação em Data Show, de forma visual, como também a gente tem a leitura da apostila, para que você possa acompanhar aí da sua casa, para a gente poder ter esse registro bem alinhavado. Se você tiver dúvida, você pode colocar aí nos comentários. Durante a transmissão, acontece um chat. Eu estou acompanhando aí, qualquer pergunta que você quiser fazer, pode fazer, qualquer dúvida que você quiser tirar, pode tirar e estaremos à disposição para resolvermos essas questões que inquietam você e que pode ajudar a outros e outras que nos acompanham também. Amém? Então, vamos à nossa apresentação. Está aí Aprender a Viver. Estudos na Carta de Tiago. Esse tema, para nós, tem nos ajudado bastante a compreender como que uma igreja, em meio a tantas lutas, pode ser abençoada para poder abençoar a sua própria sociedade, o contexto em que vive. Nossa aula de hoje é de número 5, mas lá na apostila você vai encontrar o capítulo 4 da apostila. Não é? E o tema da aula de hoje é como superar os nossos maiores desafios para vivermos no mundo
como o nosso. Como é que a gente faz isso? Para nós nos motivarmos para essa aula, quero deixar com você um dos versículos do nosso texto, Tiago 1,14. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Essa palavra, para mim, é muito importante, porque muitas vezes a gente acha que a tentação vem de fora. Mas, na verdade, gente, o nosso grande desafio da vida cristã é superar os nossos próprios desejos, os nossos próprios impulsos, né? E todos nós temos desejos dos mais diversos. E é onde, muitas vezes, o diabo, o inimigo das nossas almas, atua. Mas é também a área em que o Espírito de Deus atua. É na área das nossas pulsões, dos nossos desejos, que nos ajuda a lidar com eles de maneira adequada. Então, a gente tem um assunto interessante pela frente, né? Sabe que nós vamos falar hoje sobre duas coisas que são os nossos maiores desafios para viver no mundo como cristãos. O primeiro maior desafio são as provas e o segundo maior desafio são as tentações. Quem nunca teve uma prova para passar, uma tentação para superar? Quem nunca, né? Anote aí, como disse Jesus aos aqueles judeus, né, que levaram a mulher pega em pleno adultério. Quem nunca foi provado, quem nunca foi tentado, que atire a primeira pedra. Será que tem alguém aqui que me assiste hoje nessa aula que diz assim: olha, eu nunca fui provado, eu nunca passei por provações, eu nunca passei pela tentação? Se você existe, por favor, se identifique, se apresente aí. Eu gostaria de conhecer você. Fale-me mais sobre esse negócio de nunca ter sido provado ou de nunca ter sido tentado. Então, nossa lição de hoje está baseada no capítulo 1, versos de 12 a 18. Como você já sabe, já assistiu às aulas anteriores, ou se perdeu, eu repito aqui para você, o livro de Tiago, ou a carta de Tiago, é organizada em pequenas passagens, perícopes ou parênteses, como nós temos chamado nas nossas aulas. E nós temos agora mais uma dessas parênteses, que envolve os versículos de 12 a 18 do capítulo 1. Para a gente poder fazer a leitura desse texto, eu coloquei aqui do lado a relação, né, todo o texto conforme está na Bíblia. Se você quiser, você pode abrir sua Bíblia e fazer a leitura através dela, não tem problema nenhum. Diz a palavra de Deus assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por ela arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Então está aí o texto bíblico. Deus abençoe a nossa vida a partir da leitura da sua santa palavra. Então vamos lá. Vamos começar a nossa reflexão, o nosso estudo baseado nessa passagem. A grande questão que esse texto me remete é a respeito dos nossos maiores desafios. Quais são os nossos maiores desafios para vivermos como cristãos no mundo? Quais são os seus? Qual é o seu maior desafio? Talvez alguém diga: falta dinheiro, pastor.
falta dinheiro para eu pagar as minhas contas. E aí, por causa disso, eu perco o controle emocional, eu perco o controle das minhas contas, faço coisas que não devo. Talvez você diga: olha, eu preciso de um bom relacionamento, de ter um casamento saudável, de ter uma família melhor. Pode ser que você diga isso. Ou então, quem sabe, tem que mudar a política do país para eu viver melhor. Olha, eu digo para você uma coisa: a nossa vida cristã no mundo não depende de nenhum desses fatores externos. Nenhum deles. Nem mesmo para aqueles que estão vivendo a perseguição, aqueles que estão enfrentando preconceito ou algum tipo de pressão. Nada disso impede que a gente seja cristão no mundo. Esses não são os nossos empecilhos. O apóstolo Tiago, ele trata desse problema de uma outra maneira, e é isso que queremos ver nesta hora. É interessante que essa passagem sobre os nossos maiores desafios vem logo depois de Tiago tratar da questão das nossas aspirações, de termos uma vida bem-sucedida, a maneira como lidamos com o sucesso ou o infortúnio, a maneira como lidamos com a sabedoria, que foram os textos, né, com a dúvida. Lembra dessas aulas? Se você perdeu, pode dar uma olhadinha lá. Como é que Tiago trata dessas questões importantes da nossa jornada cristã? E todas essas questões anteriores estão voltadas para a construção de uma vida feliz. Por isso que ele fala que feliz é a pessoa que encontra respostas para isso. Porque é isso que nos envolve. Isso lembra muito o Salmo 1, né? O Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Parece que Tiago está resgatando esta palavra do salmista e trazendo para a realidade prática da vida cristã no mundo. E esses grandes desafios estão ligados a dois aspectos da nossa jornada cristã. O primeiro deles é a provação e o segundo deles é a tentação. Então, a nossa aula de hoje vai falar sobre como lidar com a tentação e com a provação. Interessante que essas palavras no grego, elas têm a mesma origem, elas têm o mesmo radical, elas parece que nascem do mesmo problema. Mas, na verdade, quando Tiago escreve a sua carta, ele deixa bem claro que provação é uma coisa e tentação é outra coisa. Uma dessas duas palavras, que é a provação, tem mais a ver com as pressões que vêm de fora, as pressões externas, e a outra realidade, a questão da tentação, tem mais a ver com uma condição interna, uma condição interior. Então, para a gente entender bem, provação tem a ver com as nossas condições exteriores de relações e a tentação tem a ver com as nossas condições interiores, nossa vida interior. Vamos tentar descrever isso melhor? A ideia do texto é que tanto as provações quanto as tentações são circunstâncias humanas. São maneiras de lidarmos com os nossos empecilhos, com os obstáculos, que são os nossos desafios, que são aquelas situações que nós precisamos encarar. Nós não podemos fugir delas. Elas estão diante de nós. Elas são situações que nos são dadas para nós lidarmos com ela dentro de uma perspectiva de fé. Jesus ensinou sobre isso. Jesus falou sobre isso. Ele disse o seguinte: nesse mundo vocês terão aflições, que são as provas e tentações. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Você acha que Jesus não foi provado? Você acha que Jesus não foi tentado? Sim, ele foi também. Ele passou por tudo isso que você passa, todas as provas e tentações que envolvem a nossa humanidade. Mas ele disse: eu venci o mundo. Eu aprendi a lidar com as provas e tentações
a fim de me tornar também uma pessoa vitoriosa, como você pode ser, meu querido, minha querida. Isso também está afinado com o ensino apostólico. Paulo lembra isso numa das suas cartas, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Você que está achando aí, hoje ninguém é mais tentado do que eu. Nossa, quanta prova eu tenho. Olha, eu digo para você o seguinte: como disse o apóstolo Paulo, não sobreveio sobre você nenhuma tentação que não seja comum aos homens. É humano isso. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados. Lembra aí que a palavra tentado é da mesma raiz que a palavra provado. Então pode trocar pela palavra provado. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam provados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados ou provados, ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Ok? Isso é promessa, viu, gente? Isso é promessa de Deus para a sua vida. Olha, dá um amém aí. Eu acho que cada aula que a gente tem, a vontade é de gritar um glória a Deus durante a aula, não é? Mas fique à vontade. Você está na sua casa, está nesse momento da manhã tão bonito, né? Para aprender a palavra de Deus. Curta esse momento e deixe Deus falar ao seu coração. É Deus prometendo que você pode ser fortalecido de uma tal forma pelo poder de Deus para enfrentar todas as provas e tentações que a vida possa lhe oferecer. Assim como se trata de uma condição humana, tanto a provação como a tentação podem ser vencidas. Sublinha isso aí na sua apostila, escreve aí na sua Bíblia, deixa aí no seu caderninho. Provas e tentações existem para serem vencidas. Jesus é o maior exemplo de alguém que enfrentou provas e tentações e as venceu. Hebreus capítulo 4, verso 15, é o que nos diz a palavra de Deus. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Amém? Se Jesus conseguiu, eu digo para você, ele foi tão humano quanto cada um de nós. E se ele conseguiu, todos nós podemos conseguir. Claro que com muita luta. Não é fácil, não é simples. Jesus também lutou e você também pode lutar. Então, vamos fazer um levantamento aqui. Como é que a gente vence, por exemplo, as provações? Se provações são distintas de tentações, então vamos começar fazendo uma análise aqui juntos. Como é que a gente pode vencer as provações? Primeira coisa que precisamos fazer é definir o que eu chamo aqui de provações, que tem a ver com a carta de Tiago. Como que Tiago trata das provações e como que eu vejo isso? Então, na minha perspectiva, da minha leitura da carta de Tiago, provações são os grandes desafios que temos diante de nós que nos estimulam a crescer. Então, é quando você tem aquele grande desafio de vencer um obstáculo. Por exemplo, a pobreza é uma provação muito grande, a violência é uma provação muito grande, a injustiça é uma provação muito grande. Então, enfrentar essas grandes provas da vida nos ajudam a nos tornarmos pessoas melhores, com certeza. Então, eu vejo as provas, todas as provações que a gente passa, passar por uma enfermidade, passar por uma luta em família, passar por um cuidado com um filho doente, com um cônjuge problemático, né? Tem essas coisas também, né? Ou então com dificuldade com os pais. Todas essas provas que a gente diz, ter um chefe chato, ter pouco dinheiro na conta, todas essas provações são provas que nos desafiam.
São problemas dados para a gente poder lidar com eles e superar isso. Você não é obrigado a aceitar essa condição e você pode lutar para transformá-la. É isso que Deus vai lhe dar força, para você aprender a lidar com essas situações que lhe desafiam, que lhe interpelam, que faz de você se questionar até mesmo por que que isso acontece contigo. Então, são as nossas provas. Provações, é isso aí. Então, qual é o remédio contra a provação? Né? Essas provações todas. Olha, gente, o remédio contra a provação apresentado por Tiago é a perseverança. Nós já falamos sobre a perseverança numa outra aula, mas ele volta ao tema aqui e diz que ser perseverante é uma forma de você superar as suas provas. As provas existem. Você quase que passa de uma, já tropeça em outra. Parece até aquela sequência de exames do Enem hoje. Na minha época era o vestibular unificado, que mal você acabava uma prova, já tinha que se preparar para outra. Então, a vida é assim. Você vai indo de prova em prova, de desafio em desafio, vai superando de obstáculo em obstáculo. A vida parece muito com uma corrida de obstáculos, em que você mal supera um, já tem outro para enfrentar. A única maneira de você chegar ao final da linha é perseverar. Perseverar. Tiago vai dizer assim: feliz é o homem que persevera na provação. Feliz é o homem que persevera na provação. O objetivo da perseverança tem a ver com a formação do nosso caráter. É claro, você pode saber, né, se você avança ou recua, se você toma uma decisão de dar um passo a mais ou dar um passo a menos. Mas o importante é que você nunca abandone aquilo que é essencial na sua vida, a sua confiança no poder de Deus. A segunda coisa que eu vejo nessa maneira de vencer as provações é compreender que Deus tem uma recompensa para os que perseveram. Todos os perseverantes são recompensados por Deus pelo seu esforço. O versículo 12 também diz: porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. É como se fosse um curso, e você vai fazer muitas provas ao longo do curso. Muitas, muitas, todo bimestre, todo semestre, todo ano, você vai ter provas para poder passar. E nem sempre você vai tirar a nota máxima na prova, mas vai tirar aquela nota média, né? É pela média que a gente é aprovado. E lá no final, quando você termina de fazer todas as provas, você recebe o diploma, o prêmio, né? A recompensa por ter sido perseverantes em todas as provas. Não que você tenha tirado nota máxima em todas elas, mas você, no final de todo o processo, você foi aprovado. E Deus promete dar essa vitória a todos e todas. Olha, meus irmãos, isso me dá uma paz tão grande, sabe por quê? Porque eu aprendi que eu não preciso ser perfeito em tudo. Eu não preciso ser aquele nota 10 em tudo. Então, Deus não espera isso de ninguém, Deus não espera isso de você, mas espera que você dê o seu melhor em tudo. Que você esteja sempre cuidando para estar acima da média ou acima do mínimo desejado. É isso que Deus espera de todos nós. Às vezes somos tão rigorosos conosco mesmo, esperando perfeição, esperando tirar aquela nota 10 em tudo, mas, na verdade, meus amados irmãos e irmãs, Deus está muito feliz com a gente, se a gente estiver pelo menos em cima da média, acima da média. Ser o melhor que nós podemos vale o nosso esforço. Me lembro dos meus filhos, quando chegavam em casa com um boletim. Aí eles mostravam aquela nota 8, 8,5. E eu não brigava com eles porque não era 10.
E, às vezes, vinha aquela vez que eles vinham com nota abaixo da média. A média era 5, 6, e eles vinham com aquela nota 4. Aí, tristes, né? Não, você pode recuperar no próximo mês. E eu imagino que um pai amoroso trata a gente dessa forma. Ele sabe que não vamos tirar 10 em tudo, mas que vamos fazer o nosso melhor para que a gente chegue ao final aprovados. Amém? Você confia nisso? Coloca aí nos comentários como é que é a sua nota da vida, nas provas da vida. Você tira 10 em tudo? Eu não tiro, gente. Sou sincero em dizer. Não tiro 10 em tudo. Mas, olha, a gente precisa se esforçar para ser um pouquinho melhor, né? A gente sabe que pode ser um pouquinho melhor. Um pouquinho de esforço já será suficiente para ser um pouco melhor, tirar notas um pouco melhores para superarmos os nossos grandes desafios. Todos os que perseveram diante das provas encontram o verdadeiro sentido da vida, porque as provas elas vêm, os desafios vêm, a doença vem, né? A vida dá voltas, né? Um dia você está lá em cima, outra hora está lá embaixo, né? Os problemas vêm, as dificuldades vêm, então não se assuste com isso, é a vida. A vida é sempre esse ir e vir, esse esforço constante da gente procurar sempre o melhor. Ao contemplar pela fé a recompensa que estará lá no final, o cristão sincero encontrará força e sustento para suportar todas as provas. Amém? Se você saber que você vai ter uma recompensa, vale a pena. Essa recompensa não é que você vai ter uma estrelinha no peito ou um galardão no ombro, não é isso, não. O que você vai ter lá é olhar para trás e dizer: valeu a pena todo o sacrifício, valeu a pena todo o esforço. Essa é a recompensa. É você chegar ao final de uma jornada e entender que valeu a pena se esforçar, dar o seu melhor. Vencer as provações, então, nesse sentido, meu irmão, minha irmã, produz crescimento pessoal, crescimento espiritual. Uma pessoa madura espiritualmente não é aquela que vive sem problemas, mas a que vê em cada aflição um motivo para aproximar-se de Deus. Você entendeu? Você não vai se livrar dos problemas. Os problemas não vão acabar, mas a finalidade do problema, e eu colocaria, como C.S. Lewis fala num dos seus livros, eu colocaria também o sofrimento. O sofrimento, ele tem essa característica, não é uma função dele. Ele existe, ele está dado aí, as dores estão dadas, os problemas estão dados, as aflições estão dadas, mas essas situações todas, na verdade, são oportunidades de nos aproximarmos de Deus. Você entendeu a questão da provação? O que tem a ver isso? Por que a gente passa por tanta prova? E como é que a gente enfrenta tudo isso como cristão no mundo? O Senhor não disse para nós que teríamos uma vida fácil. O Senhor nunca disse para os seus discípulos, para os seus seguidores, para aqueles que atenderam ao seu chamado, ao seu convite amoroso, que seria fácil. No mundo tereis aflições, sempre é bom lembrar a gente, mas nunca, nunca, meus amados irmãos e irmãs, passaremos pelas provas e aflições sozinhos. O Senhor sempre estará conosco. Agora, vamos falar um pouquinho das tentações? A tentação é um assunto que interessa muito ao cristianismo. Tanto que Dietrich Bonhoeffer, num dos seus trabalhos mais importantes, ele escreveu um livro para falar sobre como que a gente enfrenta as situações de tentação. Há muita gente que acha que tentação é o diabo, né, com seu tridente,
vai lá e fica, você vai ser tentado, eu vou te empurrar para o inferno, você vai cair do seu cavalo, você vai ser destruído e não sei o quê. Olha, gente, tentação não é isso não, tá bom? Tentação não é isso. Tentação sabe o que que é? Vamos tentar ver o que que é. O que que é uma tentação mesmo? Tentação não é uma aparência bonita que te atrai, que te seduz. Não, tentação é a nossa própria paixão, é o nosso próprio desejo. Tentação tem a ver com desejo, entendeu? É bem psicanalítico, né? Está lá dentro, alojado no nosso inconsciente. A tentação, ela está dentro da gente. São as nossas próprias fragilidades, nossos próprios desejos que nos impulsionam a agir. Sabe que o ser humano é um ser movido pelo desejo. Todos nós caminhamos na direção das nossas aspirações, na direção dos nossos desejos. Então, todas as pessoas são tomadas pelas suas paixões. Todas as pessoas, eu e você, somos tomados pelo nosso desejo. Tem algumas coisas que precisamos observar para a gente poder vencer esses desejos que nos levam muitas vezes a cometer desatinos, a agir de forma equivocada. Como é que a gente lida com isso? Em primeiro lugar, gente, olha, a gente precisa admitir que a gente tem ponto fraco, né? Todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles. Todo mundo enfrenta suas vulnerabilidades. E, claro, nós também temos os nossos pontos fracos. Quais são os seus? Eu sei quais são os meus. Paulo chamava os seus pontos fracos de espinho na carne. Espinho na carne. O que é um espinho na carne? Eu me lembro da irmãzinha, né, que perguntava sempre qual era o espinho na carne de Paulo. Aí eu disse para ela, olha, minha irmã, de Paulo eu não sei, mas eu sei quais são os meus. Quer que eu te conte? Aí ela disse, quero sim. Aí se eu não vou contar pelos mesmos motivos que Paulo não falou, quais eram os dele. Quais são os seus pontos fracos? Quais são os seus espinhos na carne, meu irmão, minha irmã? Só você pode saber. E isso só interessa a você. E é você que precisa aprender a lidar com eles. Tiago diz assim, cada um é tentado pelo próprio mau desejo. É seu o desejo, não é de fora. Pastor, eu vi uma mulher bonita, uma pessoa linda, um homem maravilhoso e caí na tentação. A tentação é sua, não é da mulher, não é da roupa do outro, não é da ação do outro, não é do homem, não é do outro, não. É seu, é você que caiu, é você que desejou, sendo por este arrastado e seduzido. Sendo por este arrastado e seduzido. Essa é a primeira característica. Todos nós temos nossos desejos. Cada um é atraído pelos seus desejos. Escreve isso aí na sua Bíblia para não esquecer. Tiago faz referência à tendência humana ao erro. Por que a gente erra tanto? No pensamento judaico, o homem é dotado de um impulso maligno. Era assim que os judeus tratavam a condição humana. Todos nós temos um desejo, essa pulsão, como diz a psicanálise, né? Que ela pode ser para a vida ou para a morte. Freud entendia dessa maneira, né? E esse desejo ele é inato, ou seja, nasce com a gente. Isso vem de berço. Aliás, nem de berço que é, né? Vem da nossa própria origem humana, nossa condição humana. Isso tem a ver com as nossas paixões e com o engano que todos estamos sujeitos. Isso é representado pelos dois particípios que encerram o versículo: arrastar e seduzir. Metáforas que apontam para as fontes do prazer. Arrastados e seduzidos. É isso que os nossos desejos fazem. Eles nos conduzem, eles nos impulsionam e eles nos convencem de que aquilo é o melhor para a nossa vida mesma.
É impressionante de como isso acontece na nossa vida. Preste atenção nisso, viu? Porque são os seus desejos que fazem você agir, ser a pessoa que você é. Como é que age a dinâmica da tentação? Entenda isso. Veja como ela se processa na sua vida. Bom, Tiago diz assim: então, esse desejo, sendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então, a tentação é como se fosse resultado de um processo inerente a gente. Há uma força que nos impulsiona e há uma atração para aquilo que despertou o nosso desejo. Então, quando tem essa combinação entre o meu desejo, a minha pulsão e aquilo que atrai o meu desejo, então aí eu tenho a tentação. Essa é a dinâmica da tentação. Em si mesma, essa atitude que nos induz à busca do prazer não é pecaminosa. Ela nos conduz ao desejo de fazer algo que está além de nós, ou transgredir. Essa palavra é muito importante. Um comentarista, fazendo uma análise dessa explicação de Tiago para a dinâmica da tentação, ele compara a tentação a um pescador, né? Na verdade, a história do peixe. O peixe está lá na lagoa, tranquilinho, né? Nadando com a sua tranquilidade. De repente, alguém muito malicioso, lá do lado de fora, lá, né, com seus interesses, ele prepara um anzol com uma minhoquinha tão bonitinha, toda rebolosa, joga na água. E aí aquela minhoquinha safadamente é sacudida para que possa atrair, seduzir o coitado do peixinho. E o peixinho, com seu desejo, com sua fome, com sua vontade de comer, saboreando aquela sedutora minhoquinha, vai lá e, nhaque, come a minhoquinha. Só que ali, junto com a minhoquinha, está a sua morte. É isso que é a tentação. O problema não é o fato do peixe sentir atraído, seduzido pela minhoquinha, mas é o fato de que aquela circunstância se apresentava na vida dele como uma grande cilada. E a gente precisa entender como que a gente é pego na vida nessas ciladas, porque elas estão aí dadas o tempo todo. A transgressão é uma característica da nossa condição humana. É o desejo de ir além, de ultrapassar limites. Tem a ver com o ensino judaico sobre o pecado, como errar o alvo. Você imagina, vamos voltar àquela metáfora do peixinho? Será que o peixinho não desconfiava que minhoquinha não fica nadando na lagoa? Minhoquinha fica debaixo da terra, né? E como é que aquela minhoquinha foi aparecer ali no meio da água, tão disponível, tão fácil, tão atraente, tão suculenta, tão sedutora, né? Como é que ela foi aparecer? Esse que é o papel da gente como cristãos, é poder discernir como que essa dinâmica se dá no nosso dia a dia, como que as ações se tornam tão fáceis, tão sedutoras, de tal maneira que nos atraem e nos leva a transgredir, a ir além dos nossos limites. Então, meus amados irmãos e irmãs, o que consuma o pecado por um ato de vontade, quando se cede a essa dinâmica da tentação, sem levar em consideração as consequências e implicações para a vida. É isso que é, assim, tentação não é pecado ainda, entendeu? Você ser tentado, ok, elas estão aí mesmo. Você tem desejos. Ter desejo também não é problema, não é pecado. Ter desejo não é pecado. O pecado é, de fato, você levar adiante um projeto, né? Um empreendimento,
de consumar aquele seu desejo com atitudes que possam desagradar a Deus. O resultado da decisão de pecar é morte. Pode escrever aí, gente. O apóstolo Paulo está muito correto lá em Romanos capítulo 3, quando ele diz que o salário do pecado é a morte. Isso está na profecia também. A alma que pecar, essa morrerá. É a profecia. Não tem escolha não, viu, gente? O resultado do pecado é a morte. E pecado não é uma coisa errada que você faz. O pecado é você dar lugar a esse seu desejo desenfreado, fazer aquilo que você simplesmente deseja, sem nenhum tipo de discernimento, sem nenhum tipo de compreensão, sem medir as consequências. O resultado do pecado é sempre a morte. Dificilmente alguém poderá entender isso até que se depara com o fato de que seus erros provocam perdas irreparáveis. E a responsabilidade diante disso é totalmente humana. A responsabilidade pelo pecado é totalmente humana. Deu para entender isso aí, gente? Olha, essa palavra é muito importante para nós. Nós precisamos ter essa compreensão clara de que o pecado ele traz consequências muito desastrosas para a nossa vida. Bom, deixa eu ver se você entendeu bem essa situação entre provas e tentações. A provação vem de fora e a tentação está aqui dentro. Deu para entender? Então vamos adiante. Como Deus nos auxilia diante das provas e tentações? Essa é uma questão que Tiago também vai se dedicar. Eu vou anotar algumas coisas que precisamos levar em consideração quando o assunto é o socorro de Deus na hora da prova e da tentação. Como que Deus nos atende? Como que Deus nos supre? Deus não vai evitar de você ser provado, nem de você ser tentado. Já pode anotar aí. Como Deus nos auxilia? Bom, em primeiro lugar, não é nos livrando delas. Elas vão existir, provas e tentações vão acontecer. Mas como é que a gente lida quando elas acontecem? Bom, em primeiro lugar, Deus coloca aqueles a quem ama à prova, sempre. Deus sempre coloca a quem ama à prova. Ele fez isso com Abraão e seu filho Isaque. Lembra disso? Vai lá, sacrifica o seu filho, leva para o altar e eu quero saber se você confia em mim mesmo. Que história estranha, não é verdade? Que história estranha. A experiência de Abraão com o seu filho Isaque, a prova de fé dada a Abraão. Deus coloca sempre a quem ama à prova. Essa frase, para mim, gente, é muito emblemática. Deus só prova quem ama. E se você está na prova, olha, isso é um vislumbre que tem um Deus que te ama, cuidando de você. Tiago 1,12 diz assim: Deus prometeu aos que o amam. Entendeu? Muitas vezes, Deus coloca aqueles a quem ama em situações em que a disposição de obedecer e de servir é testada. Você sabe o que está acontecendo? Muitas vezes Deus quer saber o quanto você está pronto para poder servi-lo numa condição melhor. É o papel da prova. Será que você é capaz de passar por todas essas provas de maneira a mostrar para Deus e para você mesmo que você é digno de confiança? Você está pronto para servir ao Senhor numa área maior? Então, é por isso que a palavra de Deus diz que Deus recompensa a quem persevera, a quem quem se mostra confiável diante da prova. Segunda coisa, irmãos, Deus, que é bom a gente aprender, é que Deus não tem nenhum prazer de ver seus filhos sofrendo, principalmente quando se trata de tentação. A tentação não agrada a Deus, não. Você ser tentado e Deus está feliz com isso, de você ser provado e Deus está feliz com isso, de você passar pela luta
e Deus está feliz com isso? Não, de forma alguma. Embora a provação seja um desafio que Deus permite que aconteça conosco, quando a gente fala de tentação, nós estamos falando de alguma coisa que não é do prazer de Deus. Olha o que Tiago diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não tem prazer nisso, gente. Em ver o seu filho, a sua filha sendo tentado, tentação é o tipo da coisa que mexe com o coração de Deus. A gente viver uma aflição por causa dos nossos próprios desejos. Isso não agrada a Deus de forma alguma, Deus não tem prazer nisso. Assim como Deus não pode ser tentado, Deus não tenta ninguém. A ideia é a de que Deus não pode ser colocado em situação de experimentação. Da mesma forma, Deus não está interessado em nos colocar em situação de risco. Outro aspecto que a gente precisa aprender como lidar, como Deus nos ajuda a lidar com provas e tentações, é o fato de que Deus é aquele que sempre nos fortalece com suas bênçãos. Deus sempre nos dá força, Deus sempre nos dá coragem para enfrentarmos provas e tentações. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Deus está ao nosso dispor para nos fortalecer e nos encorajar a enfrentarmos toda sorte de provas e tentações que possam vir. O caráter de Deus é marcado por seu amor incondicional. Ele tem providenciado tudo que é bom e proveitoso para uma vida feliz e bem-sucedida no mundo, para todos os homens, todas as mulheres, dentro de seus próprios termos, dentro da sua própria condição, diante dos seus propósitos eternos para nós. Não há nada que possa mudar isso, pois faz parte da característica divina mais inerente. É próprio de todas as coisas criadas mudarem, mas o Criador jamais muda o seu cuidado e o seu amor por todos nós. Eu gosto muito de uma frase usada por Rick Warren, que ele diz que não há nada que você possa fazer para que Deus possa lhe amar mais, como também não há nada que você possa fazer que faça com que Deus te ame menos. Deus não muda o seu amor por você, e Ele cuida de você. Por maiores que sejam as provas e tentações, Deus sempre demonstra o seu amor por nós. Diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. O amor de Deus jamais muda. Bom, outra coisa que podemos entender é que a maior bênção de Deus para nós é a oportunidade da gente sempre recomeçar, sempre ter um novo começo. Ok, passei pela prova, não fui muito bem sucedido. Passei pela tentação e caí. O que eu faço? Deus sempre dá a oportunidade de recomeçar. Viu, meu irmão, minha irmã? Não há nenhuma coisa que você faça que Deus desista de você. Deus não desiste de você. E mesmo que você tropece, mesmo que você fracasse, mesmo que você venha a cair, Deus sempre está pronto a lhe dar uma nova chance, um novo recomeço. Tiago 1,18 diz assim: por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. É Deus quem cuida da gente. A história da relação entre Deus e os homens é sempre uma história de recomeços. Ele nos chama para um novo começo,
através da experiência do encontro com Ele por meio da fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele nos chama para uma nova vida, para uma nova experiência diante daquele que vem a nós por causa do seu amor. João 3,7 diz assim: é necessário que vocês nasçam de novo, novo nascimento, nova vida. Paulo diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E mesmo que venhamos a falhar, seja não perseverando, seja cedendo à tentação, Deus sempre nos dá a chance de começar outra vez. Acredite nisso. Não fique aí prostrado, não, meu irmão, minha irmã. O cair é do homem, diz o livro de Provérbios, mas o levantar é de Deus. O justo pode cair 7 vezes, mas Deus o levanta de todas. Amém? Deus abençoe sua vida. Meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2,1. Amém? Nunca esqueça disso, tá bom, meu irmão, minha irmã? Deus sempre está agindo em nosso favor. Para a gente encerrar nossa aula de hoje, vamos àquele momento da nossa lição que nós estamos chamando de aprender a viver, que é uma conclusão, uma aplicação prática dessas lições na nossa vida. Eu anotei aqui um parágrafo para a gente poder ler junto. Acompanhe a leitura aí. O maior desafio que temos diante de nós somos nós mesmos. Superar nossos desejos, controlar nossas paixões, superar nossas fraquezas e até saber como vencer barreiras e limites são demandas que estão sempre diante de nós. A grande questão é como é possível vencer a nós mesmos sem perder a essência de uma vida que agrada a Deus. Essa é a questão. Provas e tentações sempre teremos, irmãos. E o maior desafio é você saber lidar com isso. Esse é o teu maior desafio. Esse é o meu maior desafio. Esse é o nosso maior desafio. Guarde com você essa passagem bíblica de Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Amém? Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Para a gente encerrar esse momento, eu quero convidar você a orar ao Senhor junto comigo. Feche os seus olhos onde você está. Ore ao Senhor. Diga para Deus como é que você lida com as provas e tentações. Diga para Deus se as provas estão sendo demasiadas para você, se as tentações são mais fortes para a sua vida do que simplesmente a tua vontade de se aperfeiçoar. Fale para Deus como é que você está se sentindo neste momento. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta palavra nesta manhã. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco, pela dispensação do teu Espírito Santo, que nos fortalece diante das provas e tentações. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco cada dia, porque o Senhor é aquele que nunca, nunca, nunca nos desampara. E abençoe, ó Deus, todos os nossos irmãos e irmãs que nos ouvem nesta hora, que estudam a tua palavra com a gente, que eles sejam também, nesta hora, fortalecidos, encorajados por tua graça, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado pela sua companhia conosco. Durante esse mês de setembro, nós, da nossa igreja, estaremos em atividades híbridas, ou seja, nossas celebrações das 18 horas será sempre virtual, através da transmissão da mensagem
e do momento de intercessão aqui no nosso canal do YouTube. E enquanto as mensagens são apresentadas virtualmente, nós vamos combinar encontros de confraternização, encontros descontraídos, encontros espontâneos, né, da gente poder se ver, para a gente matar a saudade, né, para a gente estar juntos sempre que a gente puder. Enquanto isso, estamos organizando a nossa casa para voltarmos a nos reunir presencialmente. Então, eu peço o seu apoio, meu irmão, minha irmã, você que é membro de nossa igreja, eu peço a você que não deixe de compartilhar as lives, as transmissões, as mensagens, as aulas da nossa igreja no canal do YouTube, para que mais e mais pessoas possam ser abençoadas por essa palavra. E esteja em oração pela nossa igreja, dando também o seu apoio, a sua contribuição, para que, no menor tempo possível, a gente possa encontrar a resposta de Deus para a nossa continuidade como corpo de Cristo num local, numa comunidade local, que a gente possa abençoar outros e outras. Tá bom, gente? Conto com o apoio e a cooperação de vocês. Deus abençoe este domingo, que seja um domingo de paz e de alegria para todas as famílias de nossa igreja, para todos e todas que nos assistem, para aqueles nossos amigos da fé, aqueles que estão se chegando a nós. Um abraço a todos vocês.